Olá, eu sou Lui Vanderlei. Minha pesquisa é intitulada Corpos, Riscos e Afetos em Coexistência na Prática Acrobática Circense. Meu orientador tem sido o professor Dr. Alexandre Donizete Ferreira e eu sou estudante de licenciatura em dança na UFG, na Federal de Goiás. Essa pesquisa teve início em 2019 através de um projeto do PIBIC, também com orientação do professor Alexandre. E no início, o tema da pesquisa era Artista Circense, a razão e as emoções, dialogando para a existência de vários corpos. Através dessa investigação inicial do PIBIC, a gente conseguiu delimitar 3 capítulos, que hoje se traduzem na construção do meu TCC. E sempre o desejo foi olhar para o cotidiano, para a prática e para os treinos de acrobacia circenses, partindo da minha experiência como artista circense e dialogando com referências, autores e autoras que me ajudavam a pensar nessas questões. Dessa forma, a pesquisa foi dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo com uma linha histórica sobre a formação, a construção e a formação do que hoje a gente conhece como circo, trazendo características específicas desse contexto e localizando quem sou eu e onde entra a pesquisa dentro desse contexto. No segundo capítulo, a gente desenvolveu a discussão sobre corpos-estados, o corpo técnico e o corpo consciência. E no último capítulo, a gente falou sobre corpos relacionais, que a gente chamou de corpus órtese. Eu sou artista circense, eu trabalho com acrobacias em dupla ou em coletividade. Essas aí são algumas fotos minhas praticando. Eu sou a pessoa que a gente chama de volante, que é a pessoa que está sempre em cima realizando as acrobacias. E a pessoa que está embaixo é meu companheiro de trabalho. Ele faz o papel de base, que é me impulsionar e me receber também. Então, a pesquisa foi desenvolvida principalmente com base em algumas perguntas iniciais sobre a técnica, como qual o lugar da técnica no circo, nas acrobacias, no meu corpo e no corpo de outras pessoas. Por que o corpo no circo é tão intensamente dedicado ao trabalho técnico? E como não cair em um ciclo tecnicista, tendo espaço para questões subjetivas e mesmo assim não prejudicar a evolução técnica? Para responder essas perguntas, a gente chegou num conceito de corpos-estados. Essa nomenclatura é importante para a gente entender, primeiramente, o corpo como um corpo completo. Então, quando a gente fala de corpos-estados, a gente não está falando só sobre o corpo material, mas também sobre pensamentos, emoções e relações com outras pessoas. Os estados falam de estados de presença e ajudam a gente a direcionar o olhar para questões mais específicas e especificar sem separar. Então, a primeira discussão que a gente chegou foi o corpo técnico. E aí a gente traz o conceito de técnica que surgiu na Revolução Industrial e que desvelou várias consequências, né? Como a separação de corpo e mente, o domínio dos meios de produção, o domínio da força de trabalho, o domínio do corpo, o domínio da natureza e até o domínio de outras pessoas. E aí, em contraponto, a gente traz Heidegger, que coloca a técnica numa perspectiva de desocultamento, de investigar. Isso, aplicado para as acrobacias circenses, se traduz de que forma? Que ao aprender algum truque, algum movimento acrobático, não é na primeira vez que a pessoa experimenta que isso já vai estar pronto. Então, esse desocultamento é justamente esse processo de investigação do truque, do movimento e da acrobacia. Então, a gente experimenta, vai errar ou vai acertar, experimenta de novo, talvez aprende um pouquinho no corpo ou na cabeça, na mente, como que funciona esse movimento. E esse processo de investigação, experimentar, errar, acertar, investigar de novo, é esse desocultamento que fala Heidegger. Além de investigar, conhecer e desabrigar,
é preciso ser capaz de experimentar e modificar as acrobacias e truques, para que seja possível se colocar nas criações e nos processos artísticos. Ou seja, o trabalho não para quando o artista circense, é capaz de realizar determinada acrobacia. Esse processo continua acontecendo, essa investigação continua acontecendo, para que essa acrobacia possa ser adaptada ao corpo físico da pessoa e que essa pessoa possa modificar e usar dessas movimentações acrobáticas dentro do processo artístico e da construção cênica. Para que isso possa acontecer, a gente tem que entender um pouco sobre o risco. E aí a gente traz o Gabriel Coelho, que ele fala que o risco e a virtuose são os dois pilares do circo. Então, todos os artistas que trabalham com circo vão estar diretamente ligados com o risco e com a virtuose. Seja o risco físico mesmo, no caso das pessoas acrobatas, né, que tem o risco de se machucar, de cair, de quebrar alguma parte do corpo, se machucar fisicamente, como no caso de malabaristas, palhaços, pessoas que trabalham com manipulação, tem o risco cênico, trabalham com o risco do objeto cair, ou da pessoa descobrir o truque, ou da plateia não entender qual foi a intenção da cena. Então, todas as modalidades circenses trabalham com risco e com a virtuosa. E por que a gente escolhe todos os dias se expor ao risco? Aí a gente traz o David Le Breton, que ele fala que a exposição consciente ao risco intensifica o sentimento de existir. E, além disso, a exposição consciente ao risco leva a gente à superação de si e à descoberta de capacidades que nunca foram experimentadas antes. Para isso, o Diego Ferreira, ele fala que a estética e o fascínio não devem abrir espaço para o risco real. Isso nem sempre se traduz realidade na prática, porque justamente por essa cotidianidade que todos os dias a gente está lidando com o risco, isso acaba se tornando natural. E muitas vezes a gente ignora essa preocupação com talvez trazer um equipamento de segurança, colocar um colchão, trazer uma rede, ou até convidar outras pessoas para fazer uma segurança externa. E essas escolhas podem ser feitas ou não, de acordo com o artista e a pessoa que está trabalhando. Justamente por isso, por essa diferença nas escolhas, o maior artifício para lidar com o risco acrobático no circo é a segurança e a consciência nas habilidades técnicas da pessoa. Ou seja, por mais consciente que a pessoa seja e por mais controlado o ambiente, ou seja, que a pessoa pode estar usando o equipamento de segurança, pode sim ter pensado nessa segurança física, o erro e a lesão sempre podem acontecer. Justamente por isso a intensidade do treinamento técnico. Porque com essa premissa que o erro e a lesão sempre podem acontecer, é necessário ter a consciência de trabalhar o corpo para que esse corpo seja resistente a essas possíveis lesões e quedas, né? Tentando minimizar os danos que essas quedas e esses erros podem trazer ao corpo. O corpo técnico precisa do corpo consciência, para não se fechar em si, tornando-se tecnicista, trazendo um olhar realista sobre as práticas. E também para contaminar as acrobacias e os movimentos com aspectos pessoais e subjetivos, que compõem, junto com as movimentações técnicas, a composição artística. Assim, a gente passa para o próximo corpo-estado, que é o corpo-consciência. Essa relação cotidiana e familiar com o risco evoca um estado de pensamento saudável e realista, sem excesso de medo ou confiança, por exemplo. O Lacoste, ele fala que a nossa imaginação, quando está dominada por uma emoção muito forte, pode levar a uma percepção distorcida da realidade. Ou seja, se a gente tem excesso de medo, de confiança ou de alguma outra emoção, por exemplo, a nossa percepção da realidade pode ser errônea. A gente pode imaginar uma realidade que, na verdade, não está acontecendo. Ou seja, uma pessoa que está com medo, com muito medo de realizar alguma acrobacia, ela pode acabar ficando estagnada e não desenvolvendo mais os seus aspectos técnicos e performáticos
por se deixar paralisar pelo medo. Ou, no outro extremo, né, uma pessoa super confiante, em excesso, pode ignorar desnecessariamente, antes do tempo, protocolos de segurança, se colocando em risco antes do tempo. Por isso, Merleau-Ponty fala que a importância da análise para descobrir as qualidades do objeto, ou seja, os aspectos variantes do fenômeno. Nesse caso, né, a importância de analisar realistamente o espaço, os equipamentos, as habilidades das pessoas envolvidas. Uma abordagem consciente e realista no dia a dia possibilita a longo prazo o conhecimento de si e a construção de uma movimentação própria e identitária ao permitir que o que me afeta afete a minha prática. Ou seja, assumir e perceber realistamente o que acontece comigo e como está organizado o ambiente, as pessoas que trabalham comigo e qual a capacidade dessas pessoas de realizar ou não para poder, assim, tomar as medidas necessárias para continuar dando desenvolvimento nesses processos. Com isso, a gente chega no terceiro e último corpo, que são os corpos órtese. E aqui acontece uma mudança no foco do trabalho. Os corpos estados, o corpo técnico e o corpo consciência, olhavam para mim e para as relações dentro de mim que acontecem no meu processo ou no processo de uma pessoa individualmente. Agora a gente vai mudar esse foco e olhar para as relações com outras pessoas nesse contexto de acrobacias coletivas no circo. Órtese quer dizer um dispositivo externo aplicado ao corpo para modificar aspectos funcionais ou estruturais do sistema neuromusculoesquelético para obter alguma vantagem mecânica ou ortopédica. E é justamente isso que acontece nas acrobacias circenses. As pessoas se unem para desenvolver movimentações mais potentes, assim como para criar comunidades com desejos e impulsos semelhantes e complementares. É importante a gente lembrar que, mesmo em coletividade, cada pessoa ainda está lidando com seus processos pessoais e com seus corpos técnico e corpos consciência. Aí a gente traz uma citação do Alfred Schultz, que ele fala: esse mundo não é só meu, mas é também o ambiente de meus semelhantes. Além disso, meus semelhantes são elementos da minha própria situação, como eu sou da deles. Agindo sobre os outros e sendo afetado por eles, conheço esse relacionamento mútuo, e esse relacionamento comum implica que eles, os outros, vivenciam o mundo comum, essencialmente de um modo semelhante ao meu. Com o tempo de prática coletiva, esses aspectos individuais passam a se mostrar no coletivo e, pouco a pouco, entram em um fluxo de troca entre as pessoas envolvidas. Isso leva a que o grupo acrobático caminha em direção a construir um novo corpo híbrido e coletivo. Nesse processo, é importante desenvolver habilidades específicas como grupo, como a comunicação, a criação de linguagens e códigos próprios e dinâmicas para lidar com o risco em coletividade. Essas percepções e comunicação, pouco a pouco, vão acontecendo mais naturalmente. Com o passar do tempo, os aspectos pessoais são mostrados e entram nessas trocas, o que leva o grupo a desenvolver seus próprios mecanismos para prevenir e perceber as possíveis falhas na prática e, pouco a pouco, ir consertando isso da sua própria maneira. O compartilhamento é tão intenso nesses grupos que, frequentemente, pessoas envolvidas em coletivos acrobáticos desenvolvem relações carregadas de afeto, que vão além da prática acrobática. Nos corpos órtese, acontece um encontro entre todos os corpos anteriores, que se fundem na criação de um corpo híbrido coletivo. Para finalizar, os corpos estados e corpos órtese surgiram como uma maneira de olhar pontualmente para questões específicas, mas é importante entender que todos esses aspectos acontecem em confluência mútua e simultaneamente, afetando-se e transformando-se entre si. Com isso, eu agradeço. Essas são algumas das referências. Agradeço a todo mundo. Essa foi a pesquisa. Obrigada.